A estratégia demoníaca da elite esquerdista progressista. Nos últimos anos, atentados contra líderes conservadores têm se tornado cada vez mais frequentes, evidenciando uma estratégia deliberada de eliminação da oposição política. O atentado contra Jair Bolsonaro em 2018, perpetrado por Adélio Bispo de Oliveira, é um exemplo claro dessa tática. Adélio, considerado judicialmente inimputável devido a transtornos mentais, foi acusado de agir por motivos ideológicos, levantando suspeitas sobre possíveis conexões com grupos de esquerda, que buscavam silenciar uma voz contrária ao seu projeto político. Donald Trump também foi alvo de um atentado em 2024, quando Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, disparou 8 tiros de um telhado durante um comício em Butler, Pensilvânia. Crooks feriu Trump na orelha direita e matou um membro da plateia, além de ferir outras 2 pessoas. Embora tenha sido abatido por atiradores de elite do serviço secreto, o ataque gerou questionamentos sobre a motivação ideológica do autor, e possíveis influências externas que o incitaram. Em 2025, Miguel Uribe Turbay, senador colombiano e pré-candidato à presidência, foi baleado durante um comício em Bogotá. O autor, um menor de 14 anos identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casalas, afirmou ter cometido o ato por dinheiro, mas investigações apontaram que ele teria sido contratado por um grupo criminoso local. A morte de Uribe Turbay 2 meses após o ataque, evidencia como a violência política pode ser utilizada para eliminar adversários ideológicos e intimidar a oposição. Charlie Kirk, influente ativista conservador dos Estados Unidos e aliado próximo de Donald Trump, foi assassinado em 10 de setembro de 2025, durante um evento na Universidade de Utah Valley. O atirador foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos, que foi reconhecido nas imagens de vigilância por seu próprio pai, e acabou se entregando às autoridades após o incentivo da família. Embora a motivação exata ainda esteja em investigação, indícios apontam para razões ideológicas, incluindo mensagens online de ódio contra Kirk, referências a antifascismo, gravações em balas com frases alusivas, e adaptações no rifle utilizadas no ataque. A morte de Kirk reacendeu o debate sobre a crescente violência política direcionada a líderes conservadores, e a ausência de responsabilização de possíveis autores intelectuais por trás desses atos. Além dos atentados contra líderes conservadores, observa-se uma crescente violência direcionada a instituições religiosas e indivíduos considerados opositores à agenda progressista. Em agosto de 2025, Robin Westman, um homossexual de 23 anos, abriu fogo contra crianças em uma escola católica em Minneapolis, matando 2 e ferindo outras 18. Westman, que se identificava como trans, foi descrito como uma monstra desequilibrada pelas autoridades locais. Investigações revelaram que ele idolatrava atiradores em massa, e possuía revistas de armas com inscrições como "Mate Donald Trump" e insultos raciais. A motivação do ataque parece estar ligada a uma obsessão psicótica por violência, e uma ideologia radicalizada LGBT. Em Charlotte, Carolina do Norte, Irina Zarutska, uma refugiada ucraniana de 23 anos, foi assassinada a facadas em um trem, por de Carlos Brown Jr., de 34 anos, um homem com histórico de problemas mentais e criminalidade. Brown alegou que Zarutska estava lendo sua mente, indicando que ele estava sob influência demoníaca. Apesar de seu histórico de violência e tentativas de internação, ele foi liberado pela juíza esquerdista militante, Teresa Stokes, em liberdade condicional antes do ataque. Esses incidentes ilustram como a violência é utilizada como ferramenta para silenciar opositores, e promover uma agenda ideológica progressista, muitas vezes mascarada por alegações de instabilidade mental dos agressores. Esses atentados revelam um padrão de ação: a utilização de indivíduos instáveis ou considerados loucos, para executar assassinatos ou atentados. Esse método permite que a esquerda progressista mantenha negação plausível, desvinculando-se da responsabilidade direta, enquanto alcançam seus objetivos de neutralizar adversários políticos.
O fenômeno do lobo solitário é, portanto, uma ferramenta estratégica, não apenas um acidente isolado da história. Além da violência direta, há uma ofensiva ideológica abrangente que visa desestruturar a sociedade. A esquerda progressista adota a manipulação de classes, minorias e segmentos sociais, promovendo o conflito entre homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, trabalhadores e empresários. Esse método de divisão sistemática visa criar ressentimento e dependência de lideranças ideológicas, corroendo a unidade familiar e a coesão social. Em 23 de agosto de 2025, na cidade de Dundee, Escócia, Lola Ruby Moir, uma menina de 12 anos, empunhou uma faca e um machado para defender sua irmã de uma agressão brutal. O casal agressor foi identificado como Fatos Ali Dumana, um imigrante búlgaro de 21 anos, e sua irmã, também de origem búlgara. Este ato de coragem e justiça diante da perversidade e da violência, que a esquerda progressista e a elite socialista buscam impor, para corroer famílias e valores cristãos. O episódio rapidamente se tornou símbolo de resistência, mostrando que mesmo os mais jovens, quando guiados pela retidão e pelo espírito de justiça, podem enfrentar o mal. Lola Ruby Moir tornou-se um exemplo vivo para conservadores e cristãos, sinalizando que chegou o momento de levantar-se, resistir à opressão e proteger seus entes queridos, a verdade e os princípios sagrados da sociedade. A imigração descontrolada, promovida de forma estratégica por elites progressistas, funciona como um instrumento para alterar o equilíbrio cultural e político das nações conservadoras. Ao introduzir populações com perfis políticos e sociais moldáveis, essas elites buscam criar uma base de apoio favorável às suas agendas ideológicas, corroendo valores tradicionais e facilitando a implementação de políticas anticristãs. Essa manipulação demográfica é acompanhada de programas sociais, incentivos econômicos e narrativa midiática, que legitima a presença desses grupos, enquanto enfraquece a resistência cultural das populações nativas. O propósito é claro: transformar a sociedade de forma gradual, garantindo que a dominação ideológica se consolide sem grandes resistências, minando a fé, a moralidade e a autoridade da Igreja, enquanto se consolida um novo sistema de poder, alinhado com a agenda progressista mundial. A imigração estratégica é usada para alterar demograficamente sociedades conservadoras, garantindo futuros grupos eleitorais favoráveis à agenda progressista e aumentando a pressão cultural sobre valores tradicionais. O espírito anticristão manifesta-se na destruição de valores tradicionais, na promoção do aborto, na indução à homossexualidade, à pedofilia e à ideologia LGBT de forma coercitiva e na degradação sexual generalizada. Estes ataques não são acidentais, mas parte de uma estratégia satânica deliberada para minar a moralidade bíblica e cristã, corroendo a fé e o senso de dever ético e crítico da sociedade. Em setembro de 2025, a geração Z do Nepal protagonizou uma revolução digital que derrubou o governo comunista de Sharma Oli. O estopim foi a decisão autoritária de bloquear 26 plataformas de redes sociais, incluindo Facebook e Instagram, ferramentas essenciais para a mobilização e expressão dos jovens. Organizados no grupo Youth Against Corruption, via Discord, os manifestantes atacaram símbolos do poder político e econômico, como o parlamento e hotéis de luxo, e forçaram a renúncia de Oli. Em uma jogada inédita, utilizaram o chat GPT para sugerir nomes para um governo interino, escolhendo a ex-juíza Sushila Karki para negociar com o exército e restaurar a ordem. Esse movimento não apenas derrubou um regime corrupto e maligno, mas também expôs a fragilidade das elites progressistas, diante da força da juventude conectada e engajada. A extrema esquerda progressista, em sua ambição de controlar mentes e corromper consciências, tem buscado regulamentar a internet e as redes sociais, impondo censura, filtros e leis que restringem a liberdade de expressão. Por trás dessas medidas, há uma intenção clara: silenciar vozes conservadoras, cristãs e defensoras da moralidade, manipulando narrativas e promovendo mentiras que distorcem a verdade.
Tal tentativa de controle tecnológico não é neutra. É uma estratégia para enfraquecer a resistência da sociedade, corroer valores familiares e cristãos, e consolidar o poder de uma elite anticristã. Essa ofensiva digital é um chamado à vigilância espiritual e à ação firme. É dever dos conservadores e cristãos discernir, expor e resistir às artimanhas do mal, defendendo a verdade de Deus e a integridade moral da sociedade. A tomada de instituições como mídias, universidades e tribunais é outra face dessa ofensiva. Ao controlar a narrativa, esses setores consolidam uma versão distorcida da realidade, promovendo mentiras, manipulação e censura. O progressismo adota uma mentalidade de nós contra eles, nutrida por inveja, perversidade e desejo de poder absoluto. Mentiras, manipulação e assassinatos tornam-se ferramentas aceitáveis, desde que sirvam ao objetivo final: a dominação política e cultural. Ditaduras e regimes comunistas históricos são exemplos claros de como a centralização de poder, disfarçada de igualdade, resulta em opressão e destruição social, consolidando o controle da elite sobre os demais. Essa estratégia não é apenas política, mas espiritual. Ao minar a autoridade familiar, corroer valores morais e manipular consciências, a esquerda progressista opera sob um espírito satânico, que busca afastar a sociedade de Deus e de suas leis. O resultado é uma cultura de medo, divisão e violência, onde líderes conservadores se tornam alvos, e a verdade é continuamente obscurecida. A Bíblia, no entanto, oferece advertências claras sobre esses métodos malignos. O Antigo Testamento demonstra como reis e povos que rejeitaram Deus caíram em manipulação, idolatria, imoralidade e violência. O Novo Testamento reforça que os filhos de Deus devem permanecer firmes diante de tais ataques, discernindo a malícia por trás das mentiras e conspirações, defendendo a verdade com coragem e fé. Contudo, as atuais posturas das igrejas refletem uma preocupação excessiva com riquezas materiais, dinheiro, conforto, acomodação e relevância social, negligenciando a pregação fiel da palavra de Deus e a defesa intransigente da verdade moral. Essa apostasia da missão de santificação e vigilância espiritual da igreja atual abre espaço para que o mal prospere, de forma que Deus, em sua justiça soberana, cause tragédias, guerras e violência como advertência e juízo corretivo sobre a sociedade e a igreja. Todavia, essa mornidão espiritual da igreja hoje não impede a agenda de Deus no avanço do reino de Jesus Cristo, que acontece não por esforços sociais ou culturais, mas pelo poder de Deus manifestado em milagres, sinais, maravilhas, através da pregação do Evangelho com autoridade e poder. Assim como Paulo ensina, as autoridades espirituais e terrenas estão perdendo poder diante de Cristo, e o Rei Jesus está ativamente derrubando seus inimigos, incluindo aqueles que promovem perversidade e corrupção moral na sociedade. O pós-milenismo expansionista afirma que a Igreja tem um papel de domínio claro e real, proclamando a verdade, pregando o Evangelho com poder e sinais, e exercendo influência espiritual, moral e cultural em todas as áreas. Especialmente diante da ofensiva da esquerda progressista, ideologias anticristãs e da secularização, a Igreja é chamada a agir com coragem, fé e autoridade divina, utilizando a Bíblia, o Espírito Santo e a manifestação do poder de Deus, para assim expandir o reino de Cristo na terra, estabelecendo justiça, santidade e autoridade divina sobre todas as esferas da sociedade. A Igreja, portanto, deve assumir sua vocação profética, denunciando o mal, instruindo a população nos valores bíblicos e intercedendo com coragem, mantendo-se firme como sal e luz, sem se submeter aos padrões do mundo. É na fidelidade à Bíblia e na ação espiritual diligente que a sociedade pode ser protegida e restaurada sob a providência de Deus. Concluindo, os atentados contra líderes conservadores e a ofensiva progressista não são meros episódios isolados de violência ou conflito cultural. São parte de um projeto coerente de dominação e destruição de valores, utilizando mentira, manipulação, assassinatos e destruição social como instrumentos.
A resposta cristã deve ser firme, fundamentada na Escritura, na oração, e no poder do Espírito Santo, resistindo à sedução do poder maligno, e buscando restaurar a ordem, a moral, e a verdade no âmbito político, social e espiritual.